Simone do Balão Mágico revela sonho que ajudou a tratar o câncer. Ela disse, salvou a minha vida. Olha só, gente, que incrível isso aqui. A cantora Simone compartilhou detalhes sobre a descoberta da doença por meio de um sonho, né, com o avô, né? O avô que, entendeu? Então ela disse o seguinte, pessoal, ela abriu o coração e revelou detalhes ao público, né, sobre a descoberta, né, e o tratamento contra o câncer no intestino. Durante uma entrevista, né, no podcast, né, apresentado por Celso Portiolli, ela revelou que um sonho com o avô foi crucial para o diagnóstico da doença. Ela disse, eu sempre treinei e depois da pandemia, né, tentei voltar para a academia e não tinha mais muita força. Eu sentia muito cansaço. Aí apareceu uma língua no lado esquerdo da virilha, né? Contou a cantora. Ela disse também, relatou um incômodo ao ir ao banheiro, pensando até que estava com hemorroida, né? Na época, a artista chegou a fazer vários exames a pedido da sua ginecologista, mas não obteve resultados. No entanto, foi quando a Simone ela sonhou com o seu avô, o Mário, né? Que partiu há 11 anos, né? Então, ela tinha... né? Então, ela disse assim... Ele disse o seguinte no sonho. Tudo, né? O que ela esclareceu, né? Ela disse o seguinte, o meu sonho do meu avô bem perto, sonhou com o avô bem perto de mim. Disse, ele dizendo o seguinte, vá a um proctologista, né? Ela disse, eu nunca tinha escutado essa palavra. Olha, ela não sabia nem o que era, né? Foi o avô no sonho que falou. Então, gente, o proctologista, ela disse, então ela acordou com aquele na cabeça, proctologista. Então, após o sonho, ela imediatamente procurou um médico proctologista, né? Para fazer uma colonoscopia de urgência, a pedido, né, da profissional, né? Aí foi feito o exame, que aí veio o diagnóstico do câncer. A famosa começou o tratamento, ela disse, ele salvou a minha vida, afirmou Simone. Para quem não lembra, a cantora ela descobriu a doença, né, em agosto de 2022, né? Aí ela iniciou a quimioterapia, que entrou em remissão. Né? Incrível demais, né? Que Deus abençoe a nossa grande cantora Simone. Notícia urgente a respeito de um dos maiores atores de todos os tempos da história da televisão do nosso Brasil. A gente está falando dele, do ator Tony Ramos. Qual trabalho, qual novela feita por Tony Ramos que mais marcou a sua vida? Conhecido por diversos personagens marcantes, em um dos seus últimos papéis, inclusive, foi a novela Terra e Paixão, vivenciando um vilão, como mocinho, como vilão. Sempre um ator muito exemplar. No entanto, o estado de saúde de Tony Ramos tem virado notícia em todo o Brasil devido à gravidade da questão. Para quem não tem acompanhado, se é que é possível, já que todo noticiário de alguma forma traz informações a respeito da trama vivenciada pelo ator Tony. Ele foi internado às pressas no Hospital Samaritano, localizado no Rio de Janeiro. Naquele primeiro instante, naquele primeiro momento, os médicos fizeram exames e descobriram que o artista estava com um sangramento intracraniano, um sangramento na cabeça. Depois foi o momento de que os especialistas, inclusive o médico Paulo Niemeyer, tomaram a decisão de fazer uma cirurgia na cabeça do Tony Ramos. Naquele primeiro instante, naquele primeiro momento,
a esposa Lidiane do Tony foi chamada até o hospital para ficar com ele, acompanhando, até porque muitas vezes seria ela que daria ali a decisão de um novo procedimento, uma nova cirurgia no artista. E ela que esteve ali ao lado dele a todo momento. Foi então que os médicos realizaram a cirurgia, o procedimento. Ele exigia a necessidade de que o Tony ficasse depois em um coma induzido. E isso foi realizado no artista, segundo as informações que chegam da imprensa que ganham a notícia nesse momento, enquanto o Brasil vive essa expectativa. Depois foram também sendo reduzidos remédios, outras coisas. Os aparelhos também que estavam ali com o Tony Ramos aos poucos foram sendo desligados, até para ver como ele iria se comportar diante de tudo isso. E agora a Lidiane, esposa, deu uma entrevista para jornalistas que aguardavam por respostas sobre o Tony Ramos. Na porta do hospital, muito esperançosa, ela explicou que, aos poucos, o marido foi respondendo bem a esse tratamento, mas que, ao mesmo tempo, os médicos deram 48 horas para que se esperasse para saber como o corpo do Tony Ramos vai reagir. Todos esses procedimentos vai ter que esperar os próximos dias, talvez até segunda-feira, para ver se de fato ali a operação ocorreu 100%. Mas se Deus quiser, a gente, né, já deu tudo certo, né? E nós aqui mandamos nossas mensagens positivas, oração positiva para que tudo ocorra bem na vida desse grande artista que marcou a nossa vida.